E aí galera, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho de como eu vendo produtos físicos, cosméticos, aqueles produtos de catálogo, sabe? Até hoje, né, nos dias de hoje, quando o mundo tá tão digital, tem tantas lojas, tantas opções, tantas marcas, né? Como a gente vai conseguir destacar o nosso produto e conseguir vender cada vez mais? Eu vim trazer um pouquinho dessas dicas pra vocês. Eu sou a Kátia Lacerda. Esse canal é sobre finanças, sobre como você pode ganhar mais dinheiro, como você pode administrar o seu dinheiro e melhorar o seu relacionamento com o seu dinheiro. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar de alguma forma ou começar a vender os cosméticos ou melhorar as suas vendas com cosméticos. Primeira dica que eu tenho para dar aqui para vocês é usar a própria plataforma que você vende para o seu favor. Então, por exemplo, L'Occitane, Natura, Eudora, eles vivem fazendo treinamentos, fazendo vários tipos de eventos para as consultoras, justamente para ensinar maneiras de vender mais, ensinar sobre o produto, ensinar sobre como funciona cada coisa, para você conseguir aprimorar essa experiência do seu cliente. Então, o primeiro ponto é, além de usar essas plataformas, essas estruturas todas, treinamentos para você aproveitar e aprender mais, você precisa realmente conhecer os seus produtos. É um quesito assim muito importante. Então tudo que a gente vai vender, a gente precisa ter propriedade para falar daquilo, né? Conhecer, falar características tanto técnicas quanto emocionais que vai trazer para aquela cliente. Então, por exemplo, você vende um desodorante que é muito bom, muito potente. Essa cliente que procura esse desodorante provavelmente tem alguma dor. E a dor dela é o quê? Transpirar muito e às vezes ter aquele mau cheiro, ter aquele desconforto, sentir a roupa molhada, outras pessoas verem aquilo, ela se sentir com vergonha. Então, quando você vende um produto, você precisa entender todas as características técnicas daquele produto, tudo que ele resolve. A gente vende bastante na Mary Kay produtos de pele, por exemplo. A pessoa que busca isso, normalmente ela tem uma pele oleosa e ela busca melhorar esse aspecto dessa pele dela, tanto por questão estética quanto por questão física, né? As pessoas estão vendo aquilo incomoda, encosta no cabelo, ela passa a mão, sente aquilo oleoso, etc e tal. Você precisa entender realmente tudo que aquele produto fala para você conseguir transparecer aquilo para cliente também. Bom, a sua imagem fala mais que mil palavras. Já ouviram essa frase? A primeira impressão é que fica, tem várias coisas assim. Então, você pode ter um tipo de venda, um jeito de conversar com a cliente muito legal, muito bom. Mas a sua imagem vai ser a primeira coisa que ela vai olhar e a nossa imagem descreve alguma coisa em relação a gente. Então, você precisa sempre não estar extremamente maquiada, extremamente arrumada, mas precisa estar com uma boa aparência, né, no sentido de se vestir adequadamente para cada situação. Muitas vezes a gente atende clientes que que é casada, que tem filhos, tem um marido e tudo, então a gente precisa se vestir de forma adequada para não trazer um desconforto ali naquele ambiente que a gente se encontra. Às vezes em salão de cabeleireiro, onde vão ter outras pessoas, outras clientes que são clientes do salão, e aí você vai acabar atendendo também. Então precisa ter toda uma imagem, né, cuidar da imagem, digamos assim. Um outro ponto que eu até queria falar sobre a imagem também, porque eu vendo muito através do WhatsApp, eu vou falar aqui algumas estratégias para vocês. E no WhatsApp também a gente precisa cuidar dessa imagem que a gente tem. Então você precisa tomar cuidado com o que você vai postar, prestar bem atenção, se aquilo não vai trazer alguma polêmica, porque por mais que a gente queira sermos nós mesmos, né, a gente quer demonstrar quem a gente é e tudo, tem coisas que quando é pro cliente a gente precisa ter sim uma cautela. Falando um pouquinho ainda do WhatsApp, eu vendo muito através do WhatsApp, eu uso duas formas de vender, que é a lista de transmissão e os status. Então, através dos status eu vendo bastante, porque eu posto todos os dias, gente. A pessoa que me tem nas redes sociais sabe que todos os dias vai ter alguma postagem de produto. Isso, de início, as pessoas podem achar chato. É claro que eu não vou fazer 55 mil postagens, né, pra encher ali os meus status e tal. Mas eu posto pelo menos umas 3, 4, 5 postagens dos produtos que eu vendo e vou mesclando com a minha história de vida ali. Então eu posto coisas da minha filha, posto coisas minhas, posto meu café da manhã. Muitas pessoas já comentaram que isso ajuda bastante, que as pessoas às vezes não sabiam o que tomar e tudo isso tem uma intenção, né, que eu sempre falo nos vídeos, nós temos que ser intencionais. Então o meu café da manhã, quando eu vendo produtos também de emagrecimento, depois eu posso trazer um vídeo falando só sobre isso, tá?
pra esse daqui também não ficar tão grande. Aí vocês deixam aí nos comentários que eu venho falar pra vocês um pouquinho sobre isso. Eu crio uma narrativa antes de incluir um produto novo. Então, se eu vendo maquiagem, como eu já trabalho com isso há muitos anos, as pessoas já sabem, mas se eu vou começar a vender maquiagem agora, eu vou postar fotos minhas mais maquiadas. Se eu vou vender produtos de corpo, eu vou postar falando sobre isso antes. Você tem que criar uma narrativa para incluir aquele produto, porque aí quando você incluir, não vai parecer que você está vendendo, por mais que você esteja. Então, acho que uma dica bem importante é isso, sobre os status, você incluir uma história em relação àquilo. E sobre a lista de transmissão, é porque eu entendo que hoje em dia as pessoas não gostam tanto de grupos, principalmente grupos que elas são incluídas sem serem convidadas, sem serem... falarem realmente se querem ou não participar desse grupo. Então, pra mim, grupo eu nunca gostei muito dessa forma de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com a lista de transmissão, porque eu envio os produtos lá, as revistas novas, informações, promoções, e quem quiser me responde falando se quer, se gostou, se não gostou, e normalmente eu sempre consigo vender dessa forma. Sempre que eu posto numa lista de transmissão o produto que chegou, uma revista, alguma coisa, sempre vem encomendas de cliente caso eu não tenha aquele produto, e se eu tiver já a venda de fato, né? Uma que vende bastante, e vocês que são consultoras há mais tempo devem concordar comigo, já deixa aí embaixo se você concorda ou não, é você ter amostrinhas desses produtos. Então, por exemplo, você vai vender um perfume, você vai vender qualquer coisa que você for vender, o máximo de amostrinha que você conseguir dentro do que a marca te permite ali, vai fazer com que você venda mais e mais. Então, através de, às vezes, uma amostrinha que a gente compra de R$3, R$4, porque pra quem é cliente, gente, é comprado, tá? Dificilmente a gente ganha, ainda mais hoje em dia. Quando eu comecei, ganhava bastante. Hoje em dia já não se ganha tanto. Então, a gente tem que comprar essas amostrinhas, mas você compra aquela amostrinha e você usa ela em... Meu, não sei nem dizer quanto, eu nunca consegui acabar com uma amostrinha. Você vende pra muita gente mesmo, e através de só demonstrar aquela amostrinha. Um outro segredo que eu uso bastante é você passar de uma a duas amostrinhas no braço dessa cliente, sempre no braço, eu nunca passo em papel e nada disso, porque altera o cheiro, e também porque essa cliente vai ficar com aquele cheiro ali o tempo inteiro. Depois de um tempo, ela vai lembrar ainda daquele cheiro e vai falar, poxa, esse perfume durou bastante, eu gostei e tal, e se ela não comprar na hora, ela vai te chamar depois pra comprar. Outra coisa que eu faço muito é usar o que eu vendo. Então eu uso outras marcas também, a gente não tem que ficar presa só nisso, mas todas as vezes que eu vou atender cliente, que eu sei que eu vou ter cliente, eu uso produtos que eu vendo. Por quê? Porque você está fazendo a propaganda do seu negócio, né? Então a gente precisa comprar essa ideia do nosso negócio. Se você não usa, como você vai indicar algo para alguém que nem você usa, né? Então, com esse produto de emagrecimento também que eu comentei com vocês, se vocês quiserem falar um pouco mais, eu comecei a tomar ele para ver se eu ia ter resultado ou não. Porque se eu tivesse, eu conseguiria vender muito mais. Vocês concordam? Quando a gente consegue ter um resultado e mostrar aquilo na prática, a gente consegue vender muito mais aquele produto. Um outro quesito que eu uso bastante para vender os meus produtos é a inovação. Então, se você vende aí Natura e Avon, começa a vender outras marcas, sabe? Começa a inovar um pouco mais, porque aí você vai atrair outros públicos para suas vendas. Então, hoje em dia eu tenho N marcas que eu vou deixar aí pra vocês, e todas elas eu fui incluindo dessa forma. Eu comecei com Marquei Eudora, depois Eudora. Aí fui incluindo outras marcas, incluindo, hoje em dia eu tenho várias marcas. E aí você pode me falar, mas e o pedido mínimo, e etc e tal. Não vão ser todos os meses que você vai precisar fazer pedido de todas as marcas, porque eu sempre tenho uma pronta entrega, que também é uma outra dica. Às vezes a pessoa precisa de uma coisa em cima da hora, você precisa de ter a pronta entrega, porque aí é que você vai vender, principalmente em épocas comemorativas, Dia das Mães, Natal. Às vezes as pessoas não querem sair de casa para enfrentar shoppings e fila, às vezes não tem tempo, já tem um evento ali que já vai acontecer, a pessoa tá atrasada. E aí vem, baixa na sua porta, e aí se você não tiver nada ali pra entregar pra essa pessoa, você não vai conseguir vender. Então precisa ter uma pronta entrega. Outra dica é fazer parcerias com salões de beleza, lugares onde tem bastante mulheres, empresas, né? Se você trabalha em empresa já é mais fácil também. Essas parcerias facilitam muito, porque aí você vai 1 a 2 vezes no mês naquele lugar, se for permitido, e consegue vender bastante. Eu já cheguei a vender 1.000, 2.000 em um dia só, levando nesses lugares onde tem bastante mulher. Por quê? Porque tem a mulherada, e às vezes uma compra, a outra vê que a outra tá comprando, quer comprar também. É até uma brincadeira que eu sempre faço. Eu falo, mulher é muito invejosa, mas é uma brincadeira mesmo, gente. Porque às vezes ela vê outra mulher se arrumando, ela também quer se arrumar. Aí ela vê outra mulher comprando, ela também quer comprar. Nós somos assim, né? A gente quer sempre estar arrumada, sempre estar cheirosa, bonita, encontrando maneiras de ficar mais bonita dentro do seu perfil. Então,
essa coisa da gente ver outra mulher comprando atiça o nosso desejo em comprar também, né? Uma outra coisa que eu faço que dá super certo, ainda voltando a falar dos stories, dos status, story, enfim, a rede social que você usar, eu posto quando chega o produto. Então, por exemplo, eu recebi a caixa da Natura, da Mary Kay, da Eudora, da Nemilus, de qualquer coisa que eu vender, da L'Occitane, eu abro a caixa, eu filmo recebendo os produtos, vou mostrando, falando um pouquinho de cada produto, não de todos, porque às vezes é muita coisa, não dá pra falar de tudo. Mas vou falando, olha, esse tecido da Demilus é muito bom, muito gostoso, muito confortável. Esse cheirinho aqui da L'Occitane é diferente, você não vai encontrar ninguém com esse cheirinho igual as marcas, os produtos da L'Occitane. E vou falando um pouquinho de cada vez que chega, e aí as caixas às vezes chegam em dias diferentes, então você tem aí conteúdo pra postar quase todo dia. Uma outra coisa que eu faço também, aí depois postei isso daí, aí eu vou e posto eu entregando pra cliente, saindo com as sacolinhas, saindo com as entregas, a pessoa participa do seu processo, sabe? As pessoas gostam de participar do nosso processo, de entender como a gente faz, acompanhar a nossa rotina. Claro que não é uma coisa que um reality show, né? Muitas pessoas fazem isso e dá certo, mas a gente às vezes não tem esse tempo de fazer dessa forma. Mas a gente consegue mostrar um pouquinho da rotina. Então, às vezes eu posto que chegou um produto, um perfume, a pessoa já comenta e fala, olha, eu tô precisando de um perfume, o que você tem aí à pronta entrega? Sabe? Então aí com isso você vai conseguindo desenvolver cada vez mais as suas vendas. Outra coisa que eu faço que tem dado bem certo é vender online. Então, Natura, a Mary Kay, nem todas as marcas têm já essa forma de vender online, mas a maioria já tem. E aí você vai e anuncia seu site, então às vezes a pessoa, é muito mais fácil que ela pode receber na casa dela. Muitos sites você não paga frete, né? E aí a pessoa pede o produto que ela quer com você, sendo consultora, você pode dar cupom de desconto. E essa pessoa compra, aproveita as promoções e recebe já na casa dela, para ela não precisar ter que ir até você ter que ir até ela, gastar aquela forma de se locomover até a pessoa, até o cliente. E aí a própria site já entrega direto. Claro que o desconto é um pouquinho menor, né, gente? A nossa margem de lucro fica menor, né? Porque quando é assim, eles descontam 5%, 8% ali. Porém, você não tem o trabalho de entregar e você está recebendo da mesma forma. Então, no meu ponto de vista, compensa bastante. Bom, é isso. Se você também tiver alguma dica aí pra deixar pra gente de como melhorar as vendas, deixa aí nos comentários. Eu também, se vier mais ideias na minha cabeça, se vocês quiserem, já comenta aí que eu posso vir trazer pra vocês mais ideias, mais maneiras, enfim. Usando aí as nossas experiências, vamos fazer essa troca, né, de informações pra gente conseguir vender cada vez mais. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.